Hoje eu estou aqui diante de vocês com muito temor e tremor. Não faz parte muito do meu jeito de ser isso. Meio estranho para mim, porque eu fui orar hoje à tarde, pedi uma palavra para ministrar para vocês. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é as últimas palavras de um líder. As últimas palavras de um líder. E eu fiz bastante exame esses dias todos e fui no médico hoje e estava aguardando o médico me ligar para marcar uma cirurgia. E o médico me ligou agora que eu estava subindo para a reunião, dizendo que vai fazer sexta-feira agora. Então não que eu esteja com medo da cirurgia, mas eu estou com medo desse tema hoje. Mas é isso que eu vou pregar. As últimas palavras de um líder. Diga as últimas palavras de um líder. E pode ser minhas últimas palavras aqui para vocês. Pode ser. Eu posso ir para essa cirurgia, tomar essa anestesia geral e não voltar aqui. Pode ser, não pode? Pode acontecer. Pode acontecer de eu voltar para casa hoje e não chegar em casa. Pode acontecer com você também. Você pode deitar essa noite e ser a tua última noite. A gente nunca sabe quando a vida vai terminar. A gente nunca sabe quando a nossa liderança vai terminar. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Primeiro Reis 2, 1, diz assim. Quem achou, diga aleluia. Só de eu falar isso aí, vocês já ficaram meio quietos, né? Então vamos lá. Quando primeiro Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 1 diz: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Primeiro, ele diz assim no versículo 2, ó: eu estou para seguir o caminho de toda a terra, eu estou morrendo. Por isso, seja forte e seja homem. Diga comigo, seja forte, seja homem. Terceiro, obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exige. Diga, seja fiel. Seja fiel ao Senhor, o seu Deus. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Diga, em tudo que fizer e em qualquer lugar. Isso aqui é demais, irmãos. Versículo 4: e o Senhor manterá a promessa que me fez, se os teus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez aos dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura, mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-o entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim.
Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Diga amém. Eu já estive, irmãos, pelo menos umas 3 vezes no túmulo do rei Davi. A sepultura de Davi ainda continua muito protegida e guardada em Jerusalém, Israel. E é interessante que quase todas as pessoas que vão a Israel, os guias levam elas até a sepultura de Davi, o túmulo de Davi, e você vai ver um grande desenho de uma harpa. E eu fico pensando que se Deus fosse escrever alguma coisa na lápide de Davi, sabe que os americanos têm esse costume, né? O brasileiro quase não tem. Eu mandei escrever, eu fiz uma sepultura bem bonita para minha sogra, para o meu sogro, e eu mandei escrever algo em cima, na verdade, o versículo que eles mais gostavam. Meu sogro tinha um versículo especial, minha sogra tinha um versículo especial, e na sepultura, no túmulo, nós fizemos uma lápide e nós escrevemos um versículo. Mas os americanos, eles costumam escrever frases como para lembrar a memória, para lembrar o que a pessoa fez. Eu penso comigo que se Deus fosse escrever algo na lápide, na sepultura de Davi, ele escreveria: homem segundo o meu coração. É bonito isso, né? Penso que se Deus fosse escrever na sepultura de Moisés, ele escreveria: o homem mais manso que já viveu nessa terra. Se ele fosse escrever na sepultura, no túmulo de Abraão, ele escreveria: aqui jaz o meu amigo. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu fico pensando, o que Deus escreveria se ele fosse escrever na minha sepultura? Você já parou para pensar nisso? Porque tem um ditado que quando a pessoa parte, quando a pessoa morre, aí realmente a gente começa a conhecer essas pessoas. Porque depois que a pessoa partiu, ela já não tem mais como se defender. Então aí a pessoa começa a dizer, começa a falar as coisas. É interessante isso. Mas aqui hoje eu quero pensar rapidamente com vocês. Porque aqui Davi, ele sabe que está morrendo. Davi sabe que os seus dias, na verdade, poucos dias depois disso, ele morre. E sucede Davi no trono o filho de Betseba, que não era o primogênito. Na linhagem já tinha morrido filhos de Davi, já tinha morrido Absalão, já tinha morrido, quem mais? Aminon. E na linhagem o mais velho era Adonias. E Adonias até tenta se tornar rei, mas Davi tinha feito uma promessa a Betseba que quem sentaria no trono era Salomão, e esse realmente era o projeto de Deus. E quando Davi já tinha ungido Salomão rei, Salomão já estava no trono, então ele chama Salomão: senta aqui na minha cama, eu preciso falar com você. Eu quero te dar as minhas últimas instruções como líder. Eu quero dizer para você as minhas últimas palavras como pai, como rei, como líder teu. Eu quero poder te ajudar de alguma forma. E é interessante aqui, irmãos, é que Davi tem essa consciência. Ele diz assim: eu estou para seguir o caminho de toda a terra. Diga: o caminho de toda a terra. A minha mensagem hoje não é negativa, irmãos. A minha mensagem hoje não é pessimista. Mas eu queria que você parasse um pouco para pensar que desde o dia que você nasceu, você está caminhando para a morte. A gente já nasce morrendo. Hoje, você deu um passo, o dia está acabando. Hoje você deu mais um passo rumo à tua morte. Cada dia que passa, você está mais perto do teu fim. Quando você saiu do ventre da tua mãe, você entrou numa contagem regressiva. Nós estamos no caminho de toda a terra, irmãos.
Alguns aqui já têm os cabelos brancos, como eu. Alguns aqui já viveram mais da metade da sua vida. Ontem eu estava conversando com um homem, e o médico disse que ele tinha que fazer uma cirurgia do joelho. Tem que colocar uma prótese no joelho. Mas era uma cirurgia muito delicada, porque o médico primeiro tinha que fazer uma cirurgia, calçar o joelho dele, e depois, em cima do calço, colocar a prótese. O médico disse: você, depois disso, você vai viver bem mais ou menos 10 anos. Mas você ainda, eu olho para você assim, eu penso que você vai ter mais uns 15 anos para viver. Então assim, espera mais uns 5 anos. Vai, toma remédio, vai aguentando 5 anos. Aí depois você já coloca a prótese, e você vai morrer daqui uns 10 anos mesmo, aí já não precisa trocar mais. Ele foi conversar comigo, falou: pastor, o médico me desanimou hoje. O médico falou para mim assim: eu tenho mais uns 15 anos. O que o senhor acha? Falei: rapaz, olhando bem para você assim, olhando bem para você assim, eu acho que você pode morrer amanhã. Porque a gente, todo dia, pode ser o nosso último dia. Mas aquele médico foi muito sincero com ele, extremamente sincero. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não quer falar sobre isso, mas nós estamos seguindo o caminho de toda a terra. Meu irmão, eu tenho 41 anos, eu já vivi mais da metade da minha vida. A Bíblia diz que o homem vive até 70 anos, e o que passar disso é canseira, é enfado, é lucro. Pergunta para uma pessoa que está com 72, 73, 74, 80 anos. O cara não quer morrer, mas a vida se torna uma vida pesada, se torna uma vida de dores. É dor na junta, é dor no nervo. Ninguém quer ir, irmãos. Mas depois dos 70 a coisa complica. Você lembra que eu te contei a história da baiana? Diz que a baiana, 92 anos de idade, baiana, retada, já do lucro já, encolhidinhas, que a pessoa vai morrendo, ela vai encolhendo, né? É interessante. Meu pai está usando fralda. Meu pai disse: eu nasci usando fralda, estou morrendo usando fralda. A gente vai ficando velho, vai voltando a ser criança. Os pelos vão caindo. É verdade. Meu pai não tem mais pelo na perna. Fica branquinho, parece que vira criança, usando fralda. Falou: filho, eu nasci usando fralda. Meu pai está com 97, usando fralda agora. E a baianinha com 92 anos, cuidinha, pneumonia, morrendo. E o pastor foi orar por ela. O pastor chegou: ô, minha irmã, tudo bem? Tudo bem, pastor. Que bom que o senhor veio. Minha irmã, como é que você... Não, estou bem não, pastor. Está difícil. O médico: o pastor está com pneumonia, isso aí só. Não tem mais o que fazer. Quando o médico diz, uma mulher de 92 anos com pneumonia, o médico diz que não tem o que fazer, é difícil orar. E o pastor está orando: vou orar pela senhora. O pastor começa a orar: ô, Senhor, aqui está nossa irmã. E ela: ela te serviu a vida inteira, Deus. Senhor, ela foi fiel, ela ajudou tanta gente, ela foi uma crente fervorosa. Senhor, o Senhor tem poder de curar essa irmã. O Senhor tem poder de levantar ela dessa cama. Mas Deus, ela já viveu tanto. Pai, se o Senhor quiser levar... Não quer ir, irmãos? Pode estar morrendo, pode estar não quer não. A gente quer viver, mas a verdade é que nós estamos seguindo o caminho de toda a terra. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma verdade para você. Vai chegar um momento que a tua liderança vai acabar. Vai chegar um momento que você vai ter que se despedir dos seus filhos. Foi muito difícil esses dias atrás que eu contei aqui para vocês. Eu cheguei
no hospital. O pai da Patrícia, o Wilkes conheceu muito, um homem maravilhoso, 60 anos, muito novo. E eu cheguei na Santa Casa, ele ainda não tinha ido para a UTI. O médico disse assim: pastor, chama a família, chama os filhos. Ele não vive mais uma semana. Ele vai morrer. Não tem o que fazer, pastor. Pode colocar na UTI para amenizar o sofrimento. Ele vai morrer. Irmãos, chama a família, vem os netos, o netinho pulando em cima dele. E a família, e o médico perguntando: fala para ele ou não fala? E a família falou: o senhor está morrendo, pai. Só Deus pode mudar essa situação. O senhor está morrendo, pai. E ele abraçava os netinhos assim. Sabe quando a pessoa abraça, sabendo assim, pode ser o último abraço? É o caminho de toda a terra. Todos nós um dia vamos terminar. Davi está terminando. E como é que ele termina? Ele termina olhando para o seu filho. E sabe qual é a coisa mais linda, irmãos? É que Davi, ele sabe que o projeto não vai terminar. Davi tinha um sonho de construir o templo. Deus diz: o teu filho vai construir. Quem tem filho tem esperança. Diga comigo: quem tem filho tem esperança. Quem tem pai tem herança, mas quem tem filho tem esperança. Porque aquilo que eu não consegui, meu filho vai conseguir. Aquilo que eu não construí, meu filho vai construir. Jesus olhou, quando Jesus estava terminando nessa terra, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vocês vão fazer mais do que eu, vocês vão chegar onde eu não cheguei. Meu irmão chegou no Brasil, chegou na Europa, chegou no pastor Jeto, chegou em você. Por quê? Porque os nossos filhos, meu irmão, não estou falando apenas de filho de sangue. Eu olho para vocês e eu sei que muitos de vocês vão fazer mais do que eu, vão chegar onde eu não cheguei. Por quê? Porque quem tem filho tem esperança. E eu olho para cada um de vocês, eu vejo uma filha, eu vejo um filho. Alguém que vai levar as sementes que nós estamos semando. Diga: vai ser assim, pastor. Você conhece a liderança de um líder depois que ele parte. Porque um líder só tem realmente uma liderança reconhecida se o sonho, se o projeto não termina com ele, se vai para a próxima geração. Foi o que aconteceu com Jesus. E ele olha para Salomão e diz assim: primeiro, seja forte e seja homem. Isso aqui é demais, irmãos. É interessante que toda vez que Deus chama um líder, Deus fala isso também. Deus chama Josué e diz: Josué, seja forte, corajoso. Ele olha para Gideão e diz: ô guerreiro valente, força, valentia. Queridos, seja forte. Deixa eu te falar uma coisa: força não é ausência de fraqueza. Diga: força não é ausência de fraqueza. Assim como coragem não é ausência de medo. O que é coragem? É vencer o medo. A coragem se manifesta no medo. O domingo nós recebemos 11 pastores da África, lá de Botsuana, onde eu fui. Eles estão na imersão em Marília. E vieram domingo, fizeram questão de almoçar comigo, ficar no culto. Nós passamos a segunda-feira juntos, oramos muito. E houve um manifestar muito grande do Espírito Santo. Eu ouvi coisas que eu nunca imaginei que eu ouviria, de testemunhos da nossa ida na África. E o presidente da convenção olhou para os pastores, olhou para mim e disse assim: eu estou com medo, pastor. Eu estou com medo, porque o que Deus está derramando sobre nós é muito grande. Eu sinto um vento soprando. Ele disse: eu vejo o senhor falando, eu assisti o culto ontem à noite. É tanta coisa, a gente olha isso. Eu estou com medo, porque eu sei que está para explodir alguma coisa dentro de mim. Está para explodir alguma coisa no nosso país. Está para explodir alguma coisa na nossa igreja. E eu estou com medo. Pastor, o que eu faço? Ora por mim. Eu disse para ele o que eu estou dizendo para vocês. Eu disse: pastor, o nome dele é pastor Fox. Eu disse: pastor, o senhor, Deus colocou o senhor como presidente da Convenção Batista em Botsuana. Deus sabe o que faz. Coragem não é ausência de medo. Esse medo, esse temor
eu sinto, o apóstolo Paulo sentiu, Jesus sentiu. Jesus disse: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus suou gotas de sangue. Irmão, Jesus teve medo, Jesus teve pavor. Ele diz: eu estou apavorado. Só que o apóstolo Paulo diz assim: o poder de Deus se aperfeiçoa onde, irmãos? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra do Senhor diz em Hebreus que os heróis da fé, da fraqueza, tiraram força, e na batalha eles resistiram, eles persistiram. E a palavra que eu deixo para você esta noite é: seja forte, seja forte, seja corajoso, não recue. O senhor sente medo, pastor? Muito. Já teve medo aqui em Andradina, pastor? Muito. Temor no coração. Só que eu digo diante do Deus que eu sirvo, que eu nunca recuei. Não na minha força, não na minha capacidade, mas o poder de Deus se aperfeiçoa quando você diz: Deus, eu não aguento, Deus, eu não sei, Deus, eu não posso, Deus, eu não consigo. É nessa hora que o poder de Deus vem e diz: eu te tomo pela mão direita, meu filho, eu te sustento, eu te levanto. É nessa hora. Mas Davi diz para Salomão: seja homem, filho. Ô meu irmão, é tão difícil ser homem. É tão difícil ser mulher de verdade. Seja uma mulher de verdade, seja um homem de verdade. O que é ser homem? Meu irmão, hoje em dia, isso, principalmente os nossos jovens, os nossos meninos hoje não sabem o que é ser homem. Meu pai falava assim para mim: filho, vocês estão vivendo um tempo moderno hoje aí, é contrato no seu contrato. Na minha época, eu comprava fazenda com o fio do bigode. Meu pai disse assim: o homem que não honra o fio do bigode, ele não honra uma assinatura no papel. E é verdade, irmãos. Fala para mim, assinatura no papel adianta alguma coisa? Mais da metade do Brasil deve e não paga, irmãos. E está tudo com assinatura. Tudo com assinatura. Pode dar advogado, pode prender, pode ir no fórum. O cara fala que quer meter no pau, mete. Pode me levar no fórum. Estou nem aí. Por quê? Porque ser homem é muito difícil. Porque o homem, ele pode perder tudo, mas ele não perde o nome dele. O homem, ele pode perder casa, ele pode perder carro. Hoje não. Hoje as pessoas, escuta bem, o homem, ele se importa com o que ele é, não com o que ele tem. Porque na cultura de Deus, irmãos, é mais importante ser do que ter. Escuta bem, reputação é aquilo que as pessoas falam de mim. Caráter é aquilo que eu sou. Porque tem muita gente que finge legal, irmãos. Mas caráter é aquilo que você olha no espelho e você sabe quem você é. Eu vi uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Diz que reputação é o que os homens falam ao redor do meu caixão. Caráter é o que os anjos falam de mim diante de Deus. Isso é forte, irmãos. Eu vou repetir. Reputação é o que os homens falam em volta do meu caixão. Caráter é o que os anjos falam de mim diante de Deus. O que os anjos falam de você diante de Deus? A Bíblia diz no livro de Jó que um dia o diabo fez uma reunião com Deus. E Deus disse assim: olha lá, meu servo Jó, fiel, íntegro. Diga íntegro. Meu irmão, sabe o que é ser íntegro? A palavra íntegro é inteiro. Eu já preguei isso aqui e muita gente sabe. O homem que é homem, ele é inteiro. Não é mais ou menos. A Bíblia diz que a resposta do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é do capeta. Seja homem, Salomão. Um líder tem que ser homem. Um pai de família tem que ser homem.
uma mulher de Deus, uma líder de célula tem que ser mulher de verdade. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Olha aqui para mim. Você já imaginou se as esposas dos pastores tivessem que assinar para eles serem pastores? Já pensou? Se a mulher não assinar, você não vai pastorear. Você já imaginou? Muita gente não ia ser pastor, não. Eu fiquei pensando hoje. Se chegasse e dissesse: Leia, projeto pastorear, você vai ter que assinar a carteira dele. Você assina, ele é pastor mesmo? Na tua casa, com a tua filha, nas finanças. A Bíblia diz que o líder que não administra a casa não pode administrar a igreja do Senhor. Tem que ser homem. Porque a nossa igreja começa na nossa casa, irmãos. Salomão, você quer reinar, Salomão? Você quer ser líder? Seja forte. Mas você tem que ser homem. Você tem que ser íntegro, você tem que ser inteiro. Inteiro diante de Deus, inteiro diante dos homens e inteiro diante do diabo. Inteiro, irmãos. Nós não podemos ser crentes, nós não podemos ser crentes pelas metades. Isso não significa que nós não somos perfeitos. Isso não significa que somos perfeitos. Isso não significa que nós não cometemos erros. Mas isso significa que ainda que a gente erre, nós somos inteiros para dizer: Deus, amassa o barro e faz um vaso de novo. Porque o vaso tem que ser inteiro. Diga, o vaso tem que ser inteiro. Seja homem, seja forte. E no versículo 3 e 4 ele diz assim: seja fiel, obedeça ao Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei. E assim você prosperará em tudo o que fizer e onde for. Meu irmão, deixa eu te dar uma chave aqui. Eu atendi, há umas 2 semanas atrás, eu atendi um rapaz. Ele estava saindo do trabalho e ele queria tomar a decisão. Ele trabalha numa grande empresa e ele estava tomando decisão para ir trabalhar numa outra empresa. E ele estava em dúvida. E ele chegou para mim e disse: ô pastor, eu não sei o que eu faço. Porque assim, eu estou bem nessa empresa. Eu ganho bem, eu vivo bem. Mas tem uma outra proposta e assim, financeiramente não é grande coisa, mas eu estou com vontade de ir, é um desafio, uma coisa nova. Eu penso que eu vou poder fazer novos projetos, que lá eu vou ter mais chance de crescer. Mas eu estou tantos anos aqui, eu tenho uma estabilidade. Pastor, fala para mim, me dá uma luz. Qual que é a vontade de Deus? Meu irmão, na hora veio isso aqui. Eu falei: meu filho, você é um crente fiel? Falou: graças a Deus, pastor. Você é um dizimista, ofertante? Você não tem brecha para o diabo entrar na tua vida e te arrebentar? Não, pastor. Graças a Deus, desde que Deus abriu as portas para mim, eu tenho sido um crente fiel. Você está com a tua vida em dias com Deus? Estou, pastor, com a minha família. Falei: meu filho, então é o seguinte: se você continuar nessa empresa, Deus vai continuar te prosperando. Se você sair dela e for para outra, Deus vai te prosperar do mesmo jeito. Porque tem uma promessa, meu irmão: aonde você pisar a planta dos teus pés, aonde você vai, Deus vai com você. Onde você colocar a mão, Deus vai prosperar. Não tem nada que segura um crente, nada. Pode aplaudir mesmo. Querido, a Deuteronômio 28 diz que você não precisa correr atrás da bênção. A Bíblia diz que se você for fiel ao Senhor teu Deus, todas essas bênçãos elas virão sobre ti, te alcançarão. Isso não significa, irmãos, lógico, que a gente passa por tempo de deserto, por tempo de seca, por tempo de provação, por tempo de crise. Isso faz parte do tratamento, mas isso são etapas da vida. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos vivendo em Deus, meu irmão, até no deserto a gente prospera. Sai água da rocha. Meu irmão, semana passada, quarta-feira, eu estava com um supervisor. Esse homem era milionário.
tinha loja de shopping, carro importado para mulher, para ele. Perdeu tudo, tudo, irmãos. Pensa num cara que perdeu tudo. O cara chegou em Junquerópolis com a mão na frente e outra atrás. Para a glória de Deus, ele testemunha isso e diz: graças a Deus que eu perdi tudo. Porque quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha tudo, eu não queria saber de Deus. Hoje é um supervisor usado por Deus, os filhos, a esposa, todo mundo servindo a Deus. E ele sentou comigo. Deus já deu casa própria para ele. Deus já deu um carro para ele. Meu irmão, ele ganha 2 salários mínimos por mês. R$1.600. Ele falou: pastor, esse mês eu tive um problema no carro. E eu precisei tirar um adiantamento. E eu tirei quase todo o meu salário adiantado. Eu estava com o meu coração apertado. Eu estava pensando assim: o que eu vou fazer esse mês? Meu irmão, sustentar uma família com 2 salários mínimos é muito difícil. 2 filhos na escola, os outros filhos são casados. E ele falou: pastor, hoje ele trabalha na parte financeira de uma empresa. Eu peguei meu olerite e levei meu cheque para o patrão assinar. Quando ele pegou meu cheque, disse: o que está acontecendo aqui? Ué, o que está acontecendo? Ele falou: não, é que eu tirei um vale e tirei quase todo o meu salário. O patrão olhou para ele e falou assim: vai fazer teu cheque de novo, rapaz. Não, mas está certo o cheque. Faz o cheque do valor do olerite, não vou descontar vale nenhum, fica de presente para você. Você pode estar na prova, você pode estar no deserto. Deus faz sair água da rocha. Deus manda maná. Meu irmão, é no meio do deserto que a gente experimenta os maiores milagres da vida da gente. Seja fiel, Salomão. Seja fiel, seja temente, seja obediente. Porque onde você for, meu irmão, o crente que é fiel a Deus, ele não tem medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que às vezes a gente tem medo do amanhã? Por que às vezes a gente tem medo das finanças? Por que a gente às vezes tem medo da economia do Brasil? Porque o nosso coração é muito fraco. Agora, quando eu estou numa relação de amor com Jesus, quando eu estou numa relação de intimidade com Deus, quando a minha vida está diante de Deus, e eu sei, meu irmão, que o diabo não tem nada para me acusar, para me condenar, quando a minha vida está no altar de Deus, meu irmão, você tem uma paz. Você pode estar passando a maior dificuldade do mundo, mas tem uma paz, porque o amor de Deus lança fora o medo. Você está desempregado? Eu estou, mas eu estou em paz, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Você vai fazer uma cirurgia, pastor? Eu vou. Tá com temor, tá com medo? Estou, mas eu tenho uma paz, eu tenho uma alegria, e essa alegria é a minha força. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Diga: o verdadeiro amor. Deixa eu perguntar, quem que é o verdadeiro amor, irmãos? Diga: Jesus. Diga comigo: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vou terminar agora. Por último, irmãos, a gente ouve umas coisas aqui que dá medo na gente. Davi olha para Salomão e diz assim, o versículo 5. Você sabe muito bem, o Salomão, que o Joabe, você sabe muito bem o que o Joabe me fez. O Joabe matou 2 amigos meus, em tempos de paz. O Joabe tramou e armou e matou a sangue frio. Ele matou o Abner, ele matou o Amasa, filho de Jéter. O Joabe é um assassino, o Salomão. O Joabe é capaz de matar a sangue frio. Ele está no teu reino. Eu não eliminei ele. Eu não consegui confrontar esse cara. Mas use a tua sabedoria. Você tem que resolver esse problema no teu reino. Mas tem um homem chamado Barzilai. O Barzilai, quando eu estava fugitivo, sem dinheiro, quando ninguém estendia a mão para mim, o Barzilai me chamou para a casa dele, me deu pão e vinho. O Barzilai cuidou de mim. Ô Salomão, coloca os filhos dele para comer na mesa com você. Esses são os amigos que você precisa.
Mas tem outro desgraçado chamado Simei. O Simei, ele vive me amaldiçoando. O Simei finge que gosta de mim, mas o Simei me odeia. Quando eu fui perseguido por Absalão, o Simei ficou jogando maldição em mim. O Simei, nós pensamos em comprar alguma coisa para o senhor. E nós sabemos que o que o senhor enfrentou na África, inclusive com a gente, tinha que ser um guerreiro. E nós queremos declarar que o senhor é um guerreiro de Deus. Eu chorei, irmãos. Chorei. Vamos ficar de pé? Curva a sua cabeça. Hoje eu falei com você como um pai fala com o filho. Desde hoje à tarde eu disse, eu não vou pregar não, eu vou conversar com esses filhos que Deus me deu. Alguns aqui eu já sentei, já abracei, já conversei. Eu sei que alguns que vieram aqui hoje à noite, às vezes eu nunca nem peguei na tua mão. Mas não importa. Mesmo com esse calor terrível que está aqui dentro. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse nas palavras que esse pai falou para você hoje. Eu estou seguindo o caminho de toda a terra. Mas eu queria que vocês fossem fortes. Seja mulher de verdade. Seja homem. Não recue. Seja forte. Talvez você tenha pensado em parar, em desistir. Talvez você tenha enfrentado os Joabes da vida, os Simei. Talvez alguma palavra magoou teu coração, atravessou você. Eu sei que entraram pessoas aqui hoje que têm vivido tempos difíceis. O Espírito Santo de Deus fala no meu coração de um homem que entrou aqui. Estou falando com você, filho, que é um líder chamado de Deus. Você disse assim: Deus, eu tenho um aplauso das pessoas lá fora, mas eu sou um fracasso dentro da minha casa. Eu já recebi o aplauso da multidão, mas me senti um derrotado dentro da minha própria casa. Eu fui um vencedor, um campeão no meu chamado, na minha liderança, mas eu fracassei dentro da minha casa. E Deus te trouxe aqui essa noite só para ouvir isso. Que a tua história não acabou ainda. A tua história não acabou ainda. É por isso que você está aqui. Porque a tua história não acabou ainda. Seja forte e seja homem. Fale com Deus. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar tua fé. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de um
a traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Levante a sua mão para o céu. Pai, como Davi abençoou Salomão, como pai, como pastor, levantado não pela mão do homem, mas pela tua mão, eu quero abençoar cada um dos meus filhos. Mais uma vez eu prego como se fosse a minha última, Senhor. E eu quero liberar sobre cada um dos que estão aqui. Oh, doce Espírito do Deus vivo, que venha sobre eles, ó Pai, unção de ousadia, unção de coragem. Que todas as promessas que o Senhor fez a esta igreja, algumas inclusive usando a minha vida, Senhor, algumas inclusive usando a minha boca, que nenhuma dessas palavras caia por terra, Senhor. Que nenhuma dessas palavras, Senhor, fique soltas ao vento, Pai. Levante cada homem, cada mulher dessa igreja. Que ninguém recue, Senhor, mas que nós possamos multiplicar de uma forma sobrenatural. Eu mando embora todo espírito do medo. Eu mando embora todo espírito do temor. Meu Pai, que venha essa noite sobre eles, Senhor. Ó Deus, uma autoridade. Que venha sobre eles, Pai. Ó Deus, uma capacitação do alto. Levante a sua mão para o céu. Deus, olha para essas mãos levantadas agora. Oh, doce Espírito, sei que estás aqui essa noite. Restaura ministérios, restaura liderança, restaura famílias. Seja homem, seja mulher. Não recue, não retroceda, mas que cada um aqui, Senhor, cada um aqui possa cumprir o seu chamado. Dá sabedoria, Pai, como o Senhor deu sabedoria a Salomão. Como o Senhor deu sabedoria a Salomão, dá sabedoria para o teu povo, para a tua igreja, Pai, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Meu Deus, que ninguém essa noite pegue no sono, que ninguém durma essa noite sem repensar a vida, sem repensar a liderança, Senhor. Nós estamos passando, Senhor, e nós queremos cumprir o teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dá um abraço e alguém diga assim: você vai viver o que Deus tem para você, meu irmão. Você vai cumprir o chamado de Deus na tua vida. Aí você se assente.
Joia. Pessoal, vamos lá. Homens do meu Brasil varonil, dia 21 e 22, sem ser esse fim de semana próximo, no outro, nós vamos ter encontro com os homens. Diga glória a Deus. Nós vamos fazer lá em Junquerópolis, com arzinho condicionado, né? Então, acho que vai valer a pena. E você, líder de célula, em nome de Jesus, não deixe ninguém, inclusive os novos, principalmente os novos, vamos dar uma trabalhada essa semana nas células, porque sábado agora é o último dia para fazer a inscrição. Então, se a gente não trabalhar nessa célula, porque na outra semana não dá mais. Então, eu queria muito contar com você que ainda não fez o face a face de homens, em nome de Jesus, é hora de fazer, ok? E nós vamos estar vendendo pizza lá fora com o Guilherme, para levar os nossos jovens para o DIP. Daqui a pouco nós vamos passar aí, rapidão. É rapidão, né? Tem um vídeo aí? Eu nem precisa, só que está aí. Não sabe, a gente solta, mas se tiver no jeito aí, você solta. Nós vamos ter... Então deixa. O DIP, para quem não sabe, é o nosso retiro de carnaval, que vai ser lá em Marília. Nós vamos levar todos os nossos jovens em nome de Jesus. E nós vamos vender essas pizzas para ajudar a pagar a inscrição de quem não pode, pagar os ônibus também, porque daqui para Marília é uma viagem considerável, né? Uns 300 quilômetros, e a gente precisa ajudar, principalmente os jovens menos favorecidos, ok? Quem não fez inscrição ainda tem que fazer, porque você imagina, meu irmão, lá vão ser 4.000 jovens. É loucura, vai ser loucura. Eu fui no lugar que vai ser num centro de convenção, assim, um lugar retirado. É a coisa mais linda do mundo, o lugar mais lindo. A casa do Pai.